O Supremo Tribunal Federal decidiu que Renan Calheiros deve ser mantido no cargo de presidente do Senado, mas deixa a linha sucessória da presidência da República. Por 6 votos a 3, os ministros do Supremo votaram então nesta quarta-feira a liminar que tirava Renan do comando do Senado. Justamente para falar sobre esse assunto, recebemos aqui o advogado e professor de Direito Eleitoral da Faculdade Damásio de Jesus e da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, Marco Antônio. Marco Antônio, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, é um grande prazer. Olha, nós estamos diante de um impasse. A população e alguns especialistas, inclusive, disseram que Marco Aurélio de Mello, ao proferir a liminar, ele foi arbitrário, ele, digamos, se antecipou aí colocando a liminar. Por outro lado, alguns dizem também que Renan Calheiros poderia ter aceitado isso e tudo ficaria melhor, já que após o julgamento sairia a decisão. Como é que a população pode interpretar o que acontece, então, neste momento? Há uma queda de braço entre os poderes? Sem dúvida, há uma queda de braço, há uma desarmonia constitucional das instituições, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que, tecnicamente, o ministro Marco Aurélio não deveria, por prudência, ter concedido uma ordem liminar nesse tema. Primeiro, porque a ação de descumprimento do preceito fundamental, que trata de um caso genérico, não especificamente do Renan, do senador Renan, e isso é uma questão muito importante, porque ele não é réu nessa ação, ele nunca se pronunciou nessa ação, o Senado não foi informado ou tomou qualquer posição nessa ação. Então, isso fica uma questão um pouco estranha, juridicamente dizendo. Mas, sobretudo, a ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Rede, em função do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A liminar, quando foi pedida anteriormente, era para afastar o Eduardo Cunha, porque ele já era réu também no Supremo Tribunal Federal. Como o Eduardo foi cassado, aquela liminar perdeu o objeto. E simplesmente a ação prosseguiu sem um objeto de liminar, apenas para analisar o mérito. Quando o Renan virou réu, a rede pretendeu o quê? Fazer uso daquela mesma ação, reiterando o pedido de liminar, mudando agora o objeto, ou o sujeito que seria atingido por ela, passando a ser o Renan Calheiros. E aí aconteceu esse imbróglio. O que é importante destacar é que o relator, ele pode conceder liminar nesse tipo de ação? Evidente que pode, em 3 casos. Em caso de urgência, em caso de recesso judicial e em caso de grave lesão. E não estava presente nenhuma dessas 3 hipóteses para essa concessão. Como assim, o recesso judicial? Porque eles devem entrar em recesso logo mais. A partir do dia 20. Se estivesse em recesso, então ele poderia conceder. Poderia. Como não estávamos, não valeria. Exato. Agora, professor, uma coisa que a gente ouviu muito ao longo deste ano de 2016, que parece não ter fim na política nacional, foi de que podemos rasgar a Constituição porque ela não vale nada diante das decisões que são tomadas. E essa decisão de ontem causa muita estranheza. Em primeiro lugar, porque você, então, de certa forma, mantém uma pessoa que é ré em processos na linha sucessória, mas diz que você vai pular uma etapa. Ou seja, ele não pode suceder, vai partir do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, direto para presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Como é que pode isso se a Constituição determina claramente que o presidente do Senado está na linha sucessória? Nós temos um problema de legitimidade. No direito, nós falamos que existem coisas existentes, válidas e efetivas. Talvez a decisão era existente, era até válida, mas não foi efetiva porque ele se negou a receber a notificação. Agora, nós não podemos perder de vista que ele é chefe de um poder da República, é o chefe do Congresso Nacional. Vamos supor que hoje um determinado juiz decidisse, na sua ilação, afastar o presidente da República. Ele simplesmente sairia do palácio e entregaria o poder? Então, em crise de legitimidade, é algo excepcional. A gente não pode tratar como aquela ação de despejo que rotineiramente acontece e, evidentemente, a pessoa não vai se negar a sair, senão a polícia vai lá e faz um esforço imediato e o retira. Quanto a rasgar a Constituição, eu não diria isso. De verdade, a Constituição no Brasil, ela é pouco observada, ou ela é observada com conveniência. Com conveniência, nesse caso, bem explícito, né? Mais ou menos. Porque, eu volto a dizer, não era caso do ministro Marco Aurélio de emitir aquela liminar. Então, o Renan, ele ocasionou o quê? Um fato político. Um fato institucional. A negativa dele de receber a notificação foi para forçar que o Supremo Tribunal Federal rapidamente submetesse ao plenário. Porque ele sabia que se ele recebesse,
isso ficaria para o ano que vem e a liminar iria estar valendo porque não contestada, né? E uma vez que a decisão, por exemplo, fosse diferente, numa suposição, caso realmente o STF tivesse mantido o afastamento, por exemplo, de Renan do cargo nessa condição de réu, o Congresso seria notificado e caberia ao Congresso aceitar ou não? Ou ele teria obrigação, então, de automaticamente afastar Renan Calheiros? Nós temos uma máxima no direito que a gente lá ensina, vem. que Essas máximas do direito são bem complexas. decisão judicial não se contesta, ou ao menos apenas se recorre, né? Certo. Não há uma contestação fora dos autos, apenas nos autos do processo. Porém, volto a dizer, é o presidente do Congresso Nacional. O que poderia ocasionar? Essa decisão colegiada deveria ser respeitada. Ele deveria sair, né, da presidência do Senado. Porém, é possível que o Senado suste ou suspenda a tramitação do processo criminal. Havendo essa suspensão, haveria uma outra discussão. Se a suspensão também atingiria a liminar e, portanto, o Renan voltaria a ser presidente do Senado ou não. Ela suspenderia a partir daquele momento e as decisões já efetivadas seriam concretas, rígidas e permaneceriam e a partir daí o processo ficaria suspenso. Agora, professor, tem uma coisa nessa situação toda que me incomoda muito, eu acredito que a você também, porque vamos traçar um paralelo com quem está nos assistindo agora. E como cidadão comum, a gente entende que a lei é válida para todos, independente do cargo que ocupe. Se o oficial de justiça bater a minha porta, eu estiver lá e não recebê-lo, muito provavelmente ele vai voltar com a polícia. Em especial se ele vê por meio da janela que eu estou lá dentro e manda alguém dizer que não estou. Foi exatamente o que aconteceu com o Renan Calheiros. O oficial detalhou isso, ontem foi lido por Marco Aurélio, inclusive, durante o pronunciamento de seu voto, que o oficial disse, ele mandou avisar que não estava, mas eu vi pela janela o presidente do Senado dentro da residência oficial. Essa lei, então, não vale para todo mundo. Pelo fato dele ser presidente do Senado, ele está imune. Olha, a nossa Constituição nos ensina que nós temos que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. E nessa situação, o presidente do Senado é um desigual, porque ele tem prerrogativas próprias de ser presidente do Senado Federal. E não é o Renan, qual presidente for, quem estiver sentado naquela cadeira. Eu até acho estranho o oficial ter visto o Renan pela janela, porque a residência oficial do Senado é bem grande, né? Então, é um pouco estranho. Mas a lei vale para todos. No caso de um oficial de justiça chegar na casa de um cidadão que não tem essa prerrogativa, o cidadão pode se ocultar. Aliás, não vou dizer que é uma prerrogativa do cidadão, mas isso faz parte do direito natural, né? O preso fugir da prisão. Não é crime fugir da prisão. Crime seria ocasionar lesão ou dano ao patrimônio público nessa fuga, né? Faz parte do ser humano. E o que o oficial de justiça faria? Relataria nos autos, tentaria uma segunda vez, tentaria por hora certa, né? Ou certificaria a ocultação se mais de 2 ou 3 vezes ele tentasse. Então, nem no mundo real, vamos dizer assim, o mundo do cidadão comum, funciona com tanta agilidade como queriam fazer com o Renan Calheiros. Eu até diria que o caso dele foi excepcional. Porque se fosse um caso de despejo, não seria tão rápido a entrada do oficial de justiça na casa do cidadão. E a sensação que fica para a população? Porque, até com todo o respeito à instituição, ao Supremo Tribunal Federal, o que parece que aconteceu é que um pai autoritário primeiro deu a bronca no filho e o filho peitou. Não vou obedecer mesmo assim. Aí o pai se reuniu com seus amigos e falou assim, não, então eu vou dar uma bronca um pouco mais leve. É bronca de qualquer forma, mas um pouco mais leve para ver se a criança, então, realmente vai ceder e vai obedecer, de forma que nem o pai fique completamente sem autoridade e o filho também não perca o seu valor. Parece que é isso que fica, porque alguns parlamentares defensores do Renan estavam realmente articulando, fazendo algumas, enfim, tendo ideias para que ele continuasse defendendo o Renan no cargo. Por outro lado, o STF também naquela reunião de ontem, enfim, para a população, o que fica? O senhor acredita que, então, essa articulação entre os parlamentares acabou influenciando na decisão ontem proferida pelo STF? Olha, eu acredito em muitas coisas. A primeira delas é que o Renan não simplesmente negou o cumprimento da decisão judicial. Houve um pronunciamento da mesa diretora do Senado, né, assinada pelo primeiro secretário, pelo vice-presidente, enfim, pelos membros da mesa, que ratificou essa posição do Renan, dizendo, olha, vamos aguardar. Então, a crise institucional se ampliou. Não era mais o presidente do Senado, mas sim a direção
do Senado em face de um ministro do Supremo Tribunal Federal e não do tribunal. Né? Quanto à questão da bronca e do pai, de fato, você havia me perguntado sobre a questão dele estar fora da linha sucessória. Certo. A Constituição preceitua que a linha sucessória é composta pelo vice-presidente, depois pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A primeira ilação que eu faço já pensou se todos eles tivessem uma ação penal e simplesmente o presidente do Supremo se alvorasse em ser o presidente da República? Eu não acredito que o presidente do Supremo, seja ela a ministra Carmen Lúcia ou qualquer outro, pudesse ser presidente. Primeiro, que não tem legitimidade da eleição. E segundo, que não teria experiência administrativa para tanto. Uma questão é você determinar a compra de remédios por meio de uma liminar. Outra questão é você saber administrar uma secretaria, um Ministério da Saúde, fazer licitações e tudo mais. Há necessidade de você ser político e ser gestor. Não seria saudável para o Brasil, em que pese está na Constituição essa linha, compondo o ministro-presidente do Supremo, mas veja só, a Constituição é razoável e inteligente, ele é o último. Se fosse tão bom, seria o primeiro. Né? Agora, quanto à questão do presidente da Câmara, do presidente do Senado, nós não podemos perder de vista uma outra norma constitucional muito importante. Essa DPF, ela faz uma verdadeira analogia. Por quê? Quando a Câmara dos Deputados aprova, autoriza o impeachment presidencial, o Senado é que processa e julga o presidente. Neste momento, o presidente é afastado por 180 dias. Nós vimos isso com a presidenta Dilma Rousseff. De outra forma, quando o presidente comete um crime comum, atropelou uma pessoa, traficou, cometeu peculato, um crime que não seja político, ele é julgado originariamente pelo Supremo. O recebimento dessa denúncia, no momento que ele se torna réu, ele também deve ser afastado por 180 dias, da mesma forma como acontece no Senado. Mas também, para isso, necessita de uma autorização da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal não pode receber denúncia contra o presidente da República sem prévia autorização da Câmara dos Deputados. E é isso que o Renan Calheiros, na condição de sucessor do presidente, diz. Ora, se a regra do meu afastamento se aplica, os 180 dias tem que se aplicar, eu tenho que me afastar porque eu sou réu, tem que se aplicar a regra por inteiro. Então, antes de receber a denúncia, que a Câmara se manifeste e autorize. Se a Câmara não se manifestar e não autorizar, eu não posso ser afastado. Então, tecnicamente, o que isso quer dizer é que um processo de afastamento de Renan Calheiros deveria seguir os mesmos trâmites do processo que a ex-presidente Dilma Rousseff teve, então. Primeiro passando pela Câmara e depois chegando ao Senado com a votação dos dois colegiados, é isso? Não. Primeiro passando pela Câmara e depois para o Supremo. Porque depois da Câmara para o Supremo. Porque no caso da presidente Dilma, o crime não foi comum, o crime foi político. Né? Foi crime de responsabilidade, vamos dizer assim. No caso do Renan, é crime comum, mas sempre a Câmara é o ente autorizador. O ente julgador é que muda. Se o crime for de responsabilidade, é o Senado. Se for comum, é o Supremo Tribunal Federal. E nesse aspecto a gente pode dizer então que o Supremo pulou etapa em não ter submetido a Câmara dos Deputados. Partindo do princípio que se aplica a regra do afastamento dos sucessores, pulou etapa. Perfeito. Tema da nossa enquete hoje é justamente perguntando sobre a credibilidade do Supremo Tribunal Federal diante da decisão que foi colocada ontem. O senhor acredita que essa decisão então fez com que o STF perdesse credibilidade? Eu acredito que o STF fez bem e harmonizou as relações para que a economia vá bem, para que o governo vá bem e para a vida de cada cidadão retorne aos poucos ao normal. Continuar nesse embate não seria saudável para a democracia. Eu não diria que o STF perdeu a autoridade. Eu diria que ele reafirmou a autoridade dele dentro do que se chama razoável. Agora, professor, quando a gente pega carona no que a Lidiane falou no início da nossa conversa, da queda de braços, e chegando agora em relação à credibilidade do STF, uma pergunta que ficou latente ontem à noite na cabeça de muitos brasileiros, em especial aqueles que foram às ruas no domingo protestar contra a corrupção, a favor da Lava Jato, e citando o nome do Renan Calheiros com bastante ênfase, me dá até a impressão que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi até ouvindo o clamor dessas pessoas de uma forma, claro, digamos que monocrática, como a gente tanto discutiu. Mas tem a ver, me parece, com o clamor dessas pessoas que foram às ruas. Bom,
Na sua visão e diante do que a gente pode perceber que poderia acontecer de retaliação do Senado em relação ao Supremo, o Supremo teria se sentido acuado? Porque me parece, e aí eu peço seu esclarecimento a respeito disso, que somente os senadores têm poder para eventualmente trazer um impeachment à tona em relação a qualquer um desses membros do colegiado. Será que não é isso? Um temor de perder o cargo que fez com que eles tomassem essa decisão? Eu respondo a sua pergunta dizendo que o duro é quem fiscaliza o fiscal. Porque, eventualmente, acontecendo isso, também pode se contestar no próprio Supremo a legalidade da tramitação. Então, a gente fica naquele jogo de empurra. Primeiro, é verdade, pode ser que o ministro se deixou levar ou influenciou a sua decisão, o clamor popular, até porque ministro também é homem, também é ser humano, lê jornal, não é verdade? Assiste TV, tem uma vida minimamente comum e se influencia. Aliás, também tem os seus históricos, se estudou em escola pública, se é de direita, se é de esquerda, enfim, a gente sabe que no Supremo, e a gente vê muito pela TV Justiça, existem paixões, né, que às vezes deixam o direito um pouco de lado, né? Agora, nós esperamos dos juízes, seja o juiz do primeiro grau ou o juiz da Suprema Corte, que pela sua vivência, pela sua experiência, pelo conhecimento jurídico, pelo concurso, pela faculdade, pelo mestrado que eles fazem, um doutorado, enfim, o estudo, eles tenham filtros melhores do que um cidadão que não tenha toda essa experiência. Então, um juiz, um promotor e o advogado, assim como um médico numa cirurgia, não pode se deixar influenciar por emoções, né? Em que pese a sentença, a palavra sentença venha do termo sentir, né? Mas é sentir dentro das balizas jurídicas. E nesse ponto, o ministro Marco Aurélio, ele, ao meu ponto de vista, e sob o ponto de vista também dos demais ministros, se excedeu. Sentir a partir das estruturas da Justiça. Quais são as consequências que Renan Calheiros ainda deve sofrer? Uma vez que ele não foi afastado, aí mesmo na condição de réu, tem poucos dias para acabar a sua função no cargo da presidência. Como é que fica a questão do foro privilegiado? Ele segue sendo investigado com essa prerrogativa? O que acontece com Renan Calheiros a partir de 2017 com relação ao desvio de verba para pagamento de pensão da filha que ele teve fora do casamento? Isso é uma questão que abrange muitos brasileiros, não só o Renan. Nós falamos de forma focada no presidente da República, no deputado, no senador, mas inúmeros servidores públicos têm o chamado foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, né? Promotor de justiça só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, o juiz de direito só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, desembargador só pode ser julgado pelo STJ e por aí vai. Aliás, até os membros da Operação Lava Jato têm foro privilegiado. Então, falar do outro, tendo a mesma prerrogativa, o mesmo direito, eu acho que também é um pouco estranho. A gente teria que ter essa discussão de uma forma mais abrangente. Talvez fosse justo acabar com o foro para todos, mas isso ocasionaria uma certa situação. Vejam só, nós que não temos uma função pública, dificilmente sofremos uma ação, ou quando sofremos é uma ação inerente à sua vida privada. Imagina o prefeito de uma cidade, ele vai sofrer ação rotineiramente, seja porque faltou remédio, seja porque uma pessoa morreu no hospital por desplicência de um médico, seja porque teve greve de professores. Se não tiver um filtro, fica impossível governar. Exatamente. Então, o foro prerrogativo de função é uma proteção da função e não da pessoa. Tanto é que quando acaba o seu mandato, você retorna para a primeira instância. E digo mais, no caso do político, ele tem um mandato de 4 anos ou o senador de 8 anos e o povo põe e tira no momento que quiser. No caso do concursado, do juiz, do promotor, ele é vitalício. E o foro privilegiado é vitalício junto com a função dele. Então, essa questão e essa discussão tem que ser um pouco mais abrangente. E, sem dúvida nenhuma, qualquer ministro do Supremo pode sofrer impeachment no Senado. No Senado. Aliás, diversos ministros já têm ações no Senado que o próprio Renan arquivou, como o Gilmar Mendes e o próprio Marco Aurélio. Né? O próprio Marco Aurélio? É mesmo? O próprio Marco Aurélio. Interessante. Uma grande questão que está acontecendo, e o próprio ministro Fachin disse ontem, é a exacerbação da fala dos juízes. Exato. O juiz tem que ser discreto. Quem tem que falar é promotor e advogado. Não tem problema nenhum a Operação Lava Jato ou qualquer promotor falar o que quiser. Agora, o juiz que está julgando a causa, antes de dar a sua sentença, a sua decisão definitiva, ele não pode fazer palestra sobre a causa, não pode dar entrevista em rede nacional, porque isso o torna, ao meu ver, ao ver de muitas pessoas,
não mais imparcial e fere o Estatuto da Magistratura. E entra mais a vaidade do que realmente o objetivo da questão. Quanto mais esses embates entre os ministros, né? Salvo engano, um determinado ministro disse que atrás de louco não se corre porque não se sabe para onde ele vai. Né? Então, não acho que se coaduna com a toga. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua presença, por dedicar seu tempo a nos esclarecer um pouco mais essa situação, que, claro, tomou o noticiário de ontem e ainda hoje e traz aos brasileiros inúmeras dúvidas. A gente conversou aqui com o professor Marco Antônio, que é advogado e professor de Direito Eleitoral da Faculdade Damásio de Jesus e também da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, a quem a gente agradece aqui pelos brilhantes esclarecimentos e esperamos recebê-lo de novo, quem sabe, para assuntos um pouco mais leves, né, para o nosso telespectador. Muito obrigado, é um prazer.